Existe um profissional que sabe muito, muito, muito mesmo sobre dilatação. Esse profissional é um dos que a gente menos pensaria que sabe tanto sobre isso, mas que realmente, com conhecimento popular, ele usou a dilatação especificamente para superfícies para poder desempenhar bem o seu trabalho. Esse profissional, galera, é o pedreiro. O pedreiro, quando ele vai instalar, colocar pisos de azulejo, por exemplo, ele não pode colocar vários azulejinhos grudados uns nos outros. Se aí na sua casa tem azulejo, provavelmente tem azulejo na cozinha, no banheiro, repara que os azulejos não estão grudadinhos, existe um espacinho entre eles e se você não tem nervoso, passa a sua unha nesse espacinho que você vai ver que é um espacinho áspero. Aquilo ali, galera, é o que a gente chama de rejunte. A função do rejunte é pensar nos possíveis impactos num dia muito quente de verão. Porque imagina o pedreiro mais desavisado que chega e coloca os azulejos todos grudados. No verão, verãozão, calor, o piso lá quente pra caramba, as moléculas vão vibrar mais e vão ocupar um espaço maior. Imagina o problema que seria se esses azulejos estivessem todos grudados. Cada um deles ocupando um espaço maior, eles iam competir por espaço. Competindo por espaço, o que ia acabar acontecendo é que o azulejo ia quebrar. Isso é muito comum, por exemplo, em casa de vó, casa antiga, onde os pedreiros antigamente não tinham tanto essa preocupação. Casas mais novas é mais difícil disso acontecer. Mas acredito aí que você já deve ter visto em algum lugar algum azulejinho que estava quebrado, rachado, ou então que foi um pouco para cima. Provavelmente o pedreiro ou a pessoa que colocou aquilo não se preocupou tanto com a questão do rejunte. O rejunte ele é muito importante porque ele dá uma margem de erro, porque aqui não vai ser apenas uma barra de ferro que aumenta o seu tamanho. Aqui, na verdade, é uma superfície inteira, uma área que começa com um certo tamanho, a área inicial, e ao ser aquecida, nesse caso por uma vela, mas no meu exemplo, a luz solar forneceu calor para o azulejo e o azulejo aumentou seu tamanho. O que aconteceu aqui foi que ele aumentou de tamanho. E o formato da fórmula é o mesmo formato. Para eu causar uma variação de área, eu preciso de uma área inicial. Essa área inicial ela vai aumentar uma certa quantidade de vezes a cada grau Celsius que eu vario. Isso daí, é claro, depende do quanto eu esquento essa minha área. A única diferençazinha, galera, é que aqui na dilatação linear eu tenho o alfa, coeficiente de dilatação linear, porque aqui é apenas uma dimensão. Aqui são duas dimensões. Então, a letra que entra é a letra grega que vem logo depois do alfa, que é o beta. O beta aqui, ele vai ter o dobro do tamanho do alfa, então muita atenção. Se você está fazendo uma questão e o cara fala sobre uma chapa de metal, uma chapa de ferro, por exemplo, e o cara diz que o coeficiente de dilatação dessa chapa vale tanto, quando o cara fala coeficiente de dilatação, sem especificar se é linear ou se é superficial, o cara está falando especificamente da dilatação linear. Então, se ele disse que o alfa do ferro vale 0,2 por grau Celsius, se ele disse isso para você, isso daí significa que é o valor do alfa. Então, se você vai fazer uma questão que trabalha com área, se o cara falou apenas coeficiente de dilatação, é o alfa. O que você tem que fazer na questão da chapa de ferro é multiplicar por 2, porque o valor que entra aqui é o coeficiente de dilatação superficial. Aqui era uma dimensão, aqui são duas. Então, o beta, na verdade, é o dobro do alfa. Aqui é um alfa, aqui são 2 alfas. Tudo bem? Isso daqui, galera, é o iniciozinho do nosso capítulo. A gente ainda vai estudar bem mais coisa com relação à dilatação. Mas, por enquanto, gravar esses formatos e praticar nos nossos exercícios, principalmente as operações com bases de 10, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 5, contas envolvendo isso, é o que a gente precisa focar nesse início.
Depois a gente vai continuar falando sobre dilatação volumétrica, dilatação de líquidos, dilatação aparente e o mais interessante e bonito de todos, que é a dilatação anômala da água. Mas por enquanto, vamos ficar apenas nas continhas. Depois a gente continua. Na semana que vem, a gente segue a nossa matéria. Show de bola? Sigam estudando e a gente se vê na próxima.